Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar e trazer um molde para vocês da capa do Drácula pra gente arrasar nesse Halloween. E aqui eu já tenho meu molde. Eu fiz esse molde porque eu estou com problema na minha impressora, tá? Ela tem tinta, porém não está imprimindo. E como esse molde aqui, ele não tem margem, você pode adicionar assim como eu estou adicionando com a caneta, tá? Para você cortar certinho. Ou você pode cortar na linha e lá no tecido você deixar essa margem de costura. Esse tamanho que eu vou fazer aqui é o tamanho M, tá? Ele tem 30 centímetros de comprimento. E se você fizer o tamanho M, você vai receber essas três partes aqui. Depois que você traçou a margem de costura ali com a caneta, você já pode vir refilando esse molde. Chegou a hora de a gente montar o nosso molde, tá? Você vai colocar essa parte aqui, como eu fiz esse molde, ele tá assim, mas você vai receber bem certinho essas três modelagens. Aí você coloca assim, bem certinho na linha e passa uma fita crepe para prender. Aqui no meu molde, ficou com um errinho ali, porque eu cortei a mais, tá? Mas não tem problema, é só você refilar essas partinhas que ficaram de fora e a sua modelagem vai ficar perfeita, tá? Não é isso que vai mudar o modelo que você vai fazer e a sua peça sai com defeito, mas é só adicionar a margem de costura aqui certinho que vai dar tudo certo. Para esta peça, vamos usar o tecido cetim. Eu tenho esse cetim vermelho, mas ele é um retalho e ele não vai dar para mim usar. Então, eu decidi usar esse outro pedaço que eu tenho aqui em casa sobrando, que é um tactel, tá? E o tecido preto é o cetim que eu vou estar utilizando para a capa de fora. Você pode estar usando o tecido cetim vermelho e o cetim preto, mas eu vou estar usando o tactel e o cetim preto, tá? Aí, aquele passo você já sabe, é colocar o molde na dobra do tecido. Você dobra o tecido, coloca o molde, né? E você corta ao redor, deixando margem de costura se você não deixou lá no molde. A capa você vai cortar uma vez no tecido preto e uma vez no tecido vermelho. Aqui eu estou mostrando para vocês, essa é uma manta de R1. A gente vai usar ela para dar uma estrutura na nossa gola, então você vai cortar ela assim na dobra do tecido. A gente vai precisar só de uma, tá? Daquela bem fininha. E agora é só fazer o corte dessa capa e também você vai cortar a gola duas vezes, uma vez no preto, uma vez no vermelho e uma vez na manta R1.
Depois de cortada as nossas partes, vamos começar a montar a nossa gola. Aqui você vai colocar assim, tá? Se você quiser dar uma arredondada nesse decote, você fica a seu critério. Então, eu vou dar uma arredondadinha aqui, mas você vai colocar direito com direito, tá? E colocar a manta R1. E você vai passar uma costura em volta de toda essa gola, menos na parte desse decotezinho arredondado. Vamos colocar estampa com estampa, se você fizer assim, lado certo com lado certo. E aí você vem com a manta em cima e passa uma costura ao redor de toda ela. Eu vou alfinetar para ficar mais fácil, porque você sabe que o cetim ele escorrega bastante. Então, alfineta para ficar bem certinho essa costura. Estou usando uma agulha número 10 na minha Singer Tradition e na bobina eu estou usando linha vermelha e em cima uma linha preta. Depois que você alfinetou a gola, você vai passar uma costura aqui nessas laterais, em cima e na outra lateral, tá? E a capa você vai fazer a mesma coisa, você vai colocar o certo com o lado certo e alfinetar e depois passar uma costura ao redor dela inteira. Aqui nessa parte do vermelho, não ficou tão bicudinho assim, então eu tive que ajeitar para bem certinho, ó. Aí você vai passar uma costura nessa lateral, menos no decote. Um recado, deixa sempre o lado do cetim para cima, tá? Não deixa o teu cetim em contato com os dentinhos da tua máquina, porque ele é um tecido fininho, ele é um tecido delicado, então a tua máquina vai machucar esse tecido. Às vezes eu esquecia e acabava costurando com o tecido embaixo, com o cetim, e acabava machucando, tá bom? Mas depois de alfinetado, é só passar a costura em tudo e tudo vai ficar pronto. Nessa hora de virar essa parte da gola, você precisa fazer o cantinho bem certinho, tá? Depois disso, a gente vai alfinetar para que fique certo no lugar e a gente passar um pesponto em cima dessa gola. E é agora que você tem que prestar atenção qual é o lado que tá a linha preta e a linha vermelha, para você ficar bem certinho e não errar nessa parte.
Agora, nessa parte, a gente vai prender a nossa gola somente na parte preta, tá? No tecido preto, você vai colocar ela assim, bem na esquina, finalzinho da gola com o fino da costura. Mas antes, eu vou tirar esse excesso aqui de manta, esse excesso de tecido, e tentar deixar mais certinho possível pra gente colocar lá na nossa peça, tá? Se você quiser dar uma arredondadinha também, lá no decote da capa, fica fácil para você fazer essa costura. Agora, é só colocar certinho tecido preto com o tecido da capa preto. Você vai colocar bem na esquina ali, onde começa a costura, tá? E você vai fazer uma costura com o pezinho de máquina. Aí eu vou alfinetar toda essa parte. Lá do outro lado você vai fazer a mesma coisa, tá? A gente vai prender somente o tecido no cetim preto, para depois a gente fazer o acabamento com o tecido vermelho. Aqui nessa parte da gola, se a sua gola sobrar, você pode fazer uma prega para justamente dar essa voltinha aqui, que é o charme dessa capa, tá? Então, se a sua gola ficar um pouco maior, você faz essa prega. Aqui na minha não ficou, deu certinho até lá o outro lado, mas vai dar sobrar, já faz uma preguinha bem no meio para dar aquela curvatura. E agora é só passar a costura com o pezinho de máquina aqui nessa parte, prendendo a gola na parte que é o cetim preto. Terminei a costura e olha só como ficou essa parte aqui. Tem que ter cuidado com os dentinhos da máquina. Bem aqui no finalzinho, dei uma preguinha, depois eu desmanchei e voltei lá e refiz, tá? Porque o tecido, cetim, ele dá uma deslizada assim mesmo na máquina, só que ele machuca bastante. Mas depois que você fez esse processo, você vai jogar essa costura para dentro e você vai virar a parte vermelha aqui por cima, tá bom? Aí você vai fazendo uma dobrinha, assim, e escondendo aquela costura que a gente fez. Aí vem passando o alfinete e depois você leva pra máquina com um pezinho, meio pezinho de máquina, tá? Eu passei bem pequenininho ali, uma costurinha, bem pertinho mesmo, só pra gente tampar essa parte e ficar com um acabamento bem legal. E depois disso, praticamente tá pronta. Você vai precisar também de 2 faixinhas de debrum, tá? Com o tecido preto, pra gente fazer a amarração que vai aqui no pescoço do pet, tá? Pra poder amarrar. Você pode colocar o velcro também, fica a seu critério, ou colocar também botão. Eu só fiz uma faixinha mesmo que a gente amarra ali e fica tudo certo.
esse foi o resultado final da nossa capa de Drácula para o Halloween. E se você não é inscrito no canal, se inscreva e não esquece de ativar o sininho para receber novas notificações de videoaulas quando for postado aqui no canal. Eu também coloquei no meu pet, mas como ele é um cachorro preguiçoso, ele não quis nem dar uma voltinha para vocês verem como é que fica. E aí eu tive que gravar assim, tá? Mas se inscreve no canal, beijos e até a próxima aula. Tchau!